Olá, seja muito bem-vinda aqui nesse canal mais uma vez. E nós estamos aqui hoje para mais uma meditação. Espero que você esteja curtindo, que você esteja utilizando ao longo da semana e que ela tenha te ajudado a meditar, relaxar e principalmente que você esteja reflexionando, meditando sobre as questões que eu tenho trazido aqui. E a meditação desse dia, ela é sobre quando o medo impede você de florescer. Porque muitas vezes a gente não precisa de uma prisão física. Nós vamos criando prisões em nossa mente, em nosso estado físico, mental, emocional, e assim a gente vai se perdendo. E nem sempre a gente precisa deixar de sentir medo, até porque o medo, ele é um dos sentimentos, dos instintos de preservação da nossa espécie. Mas às vezes a gente precisa encontrar dentro da gente uma coragem, mas uma coragem serena, em que ela é o suficiente para que a gente possa dar o próximo passo, ou seja, caminhar, continuar caminhando. Talvez você não esteja sem caminhos nesse momento. Talvez você esteja com medo de escolher um dos caminhos que estão à sua frente, que estão sendo colocados em sua vida. E há momentos em que a gente sabe que precisa mudar. Então sente que uma fase da vida ela terminou e que uma escolha já não combina mais com a gente. Ou que existe uma vida querendo nascer para além daquilo que você conhece. Mas o medo faz permanecer. E esse medo pode ser medo da mudança, o medo do julgamento de terceiros, o medo de decepcionar alguém, o medo de começar e não conseguir, o medo de descobrir que somos capazes de viver de uma maneira diferente. Enquanto esses medos estão presentes, o que vai acontecendo? Você vai se paralisando. Enquanto você espera o medo desaparecer, pode passar anos da sua vida adiando o seu próprio florescimento, a sua nova pessoa. E vou dizer para você que coragem não significa ausência de medo. Coragem é reconhecer o medo, acolher e ainda assim não permitir que ele escolha o nosso caminho. E eu quero deixar uma pergunta para você, antes de iniciar a nossa meditação. O que você faria diferente hoje se o medo não estivesse decidindo por você? Crava essa pergunta e medite sobre ela. E agora vamos à nossa meditação. Vai encontrando uma posição confortável, permitindo que o seu corpo encontre um lugar onde você possa permanecer por alguns minutos sem precisar fazer nada, apenas estar. E se for confortável para você, que eu aconselho que você faça, que você feche os seus olhos, porque é uma oportunidade de se voltar para dentro de si. Inspire profundamente pelo nariz, segura e solte o ar lentamente pela boca. Mais uma vez. Inspire, segura, solte pela boca lentamente. Agora não existe nenhum lugar onde você precise chegar.
nenhuma resposta que precise encontrar imediatamente. Este é apenas um momento seu, um momento para voltar para dentro. E então, inspire novamente, segura e solte o ar. E vai percebendo aos poucos os seus ombros relaxarem, a musculatura do seu rosto suavizando, as suas mãos descansando, o corpo diminuindo o ritmo. Talvez exista alguma coisa em sua vida que você queira mudar. Talvez exista uma decisão esperando por você. Um caminho que você deseja experimentar. Uma conversa que precisa acontecer. Um projeto que está esperando você para colocar a mão na massa e começar. Ou simplesmente uma maneira diferente de viver. Você sabe que algo dentro de você pede movimento, pede mudança. Mas existe também uma voz que diz: e se não der certo? E se me julgarem? E se eu decepcionar alguém? E se eu não conseguir? Não tente afastar a voz. Não entre em conflito com ela. Apenas perceba, observe que ela existe. O medo nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ele aparece disfarçado de prudência. Talvez ainda não seja a hora. Vou esperar mais um pouco. Preciso estar mais preparada. Depois eu vejo isso. E assim, sem perceber, você vai adiando escolhas importantes, adiando conversas, adiando sonhos, adiando o reencontro consigo. Agora imagine diante de você uma pequena semente. Observe essa semente. Ela guarda dentro de si tudo aquilo que poderá se tornar. Mas, para ela brotar, crescer, florescer, ela precisa romper a própria proteção. Precisa deixar o lugar conhecido, precisa atravessar a terra escura até encontrar a luz. Talvez exista uma parte sua vivendo exatamente assim. Uma parte que já está pronta para crescer, mas ainda tem medo de romper a superfície. Medo do que encontrará do outro lado. Medo de não ser aceita. Medo de decepcionar pessoas importantes. Medo de ser julgada. Medo de fazer uma escolha diferente daquela que esperavam de você. Medo de começar novamente. Agora leve uma das suas mãos ao centro do seu peito.
inspire profundamente, segura, e diga silenciosamente para você: eu reconheço os meus medos. Respire novamente, segura e solta. Mas eles não precisam decidir por mim. Perceba que não estamos tentando eliminar o medo. Estamos apenas colocando no lugar certo. O medo pode caminhar ao seu lado, mas não precisa conduzir os seus passos. Imagine agora uma luz suave surgindo no centro do seu peito. Não é uma luz intensa ainda. Ela não precisa ser. Ela é uma luz tranquila, constante, serena. Essa luz representa a sua coragem e ela está no lugar certo, no coração. Coração quer dizer ação e cor. Quando a gente age com coragem, a gente coloca ação e cor na nossa vida. Talvez você tenha imaginado durante muito tempo que coragem fosse fazer grandes movimentos, tomar decisões sem hesitar, não sentir insegurança. Mas talvez a verdadeira coragem seja muito mais silenciosa. Coragem pode ser dizer: eu ainda tenho medo, mas eu dou o primeiro passo e eu sigo. Respire profundamente, solte bem devagar e permita que essa luz se expanda lentamente pelo seu peito, pelos seus ombros, pelos seus braços, pelo seu abdômen, pelas suas pernas. Deixe envolver todo o seu corpo. E agora pergunte a si mesma: o que o medo tem me impedido de viver? Não procure uma resposta perfeita, apenas escute. Talvez uma palavra apareça, uma pessoa, uma decisão, um sonho, um projeto, uma mudança. Ou talvez apenas uma sensação. Acolha aquilo que seguir. E agora faça uma segunda pergunta. Qual é o menor passo que eu posso dar em direção a isso? Não pense no caminho inteiro, apenas no próximo passo. Lembre-se que quando você coloca o seu pé, Deus coloca o chão. Porque você não precisa enxergar toda a estrada para começar a caminhar. E talvez o seu próximo passo seja dizer não, ou talvez dizer sim para você, ou talvez pedir ajuda, fazer uma ligação, enviar uma mensagem. Começa algo que você vem adiando, encerrar aquilo que já terminou dentro de você. Ou simplesmente admitir para si mesma: eu quero uma vida diferente.
Respire profundamente, repita mentalmente: eu não preciso esperar o medo desaparecer para começar. Eu posso sentir medo e continuar caminhando. Eu escolho uma coragem serena. Eu me permito florescer. Imagine novamente aquela pequena semente. Agora perceba que algo começa a acontecer. Uma pequena raiz encontra profundidade e um delicado broto começa a atravessar a terra. Ele não sabe exatamente o que encontrará, mas segue em direção à luz, sem pressa, sem violência, no seu próprio tempo. Talvez seja assim que você também precise seguir, não lutando contra si, não se obrigando a ser forte o tempo inteiro, mas escolhendo todos os dias não abandonar aquilo que deseja viver. Entregue agora a Deus aquilo que você não consegue controlar. Os resultados, a opinião das pessoas, os caminhos que ainda não consegue enxergar, e silenciosamente diga: Deus, eu entrego a Ti aquilo que não posso controlar. Dá-me serenidade para aceitar o que não depende de mim, clareza para reconhecer aquilo que depende e coragem para dar o próximo passo. Confie, você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Talvez tudo o que a vida esteja pedindo seja um pequeno movimento, um passo, depois outro passo e outro, até que um dia você olhe para trás e perceba: aquilo que parecia impossível começou quando você decidiu não deixar mais o medo escolher por você. Respire profundamente, sinta o movimento do seu corpo, perceba o lugar onde você está, movimente suas mãos, os seus pés. E quando sentir que é o movimento, abre os seus olhos. E leve com você esta pergunta: o que eu faria hoje se o medo não estivesse decidindo por mim? E lembre-se, você não precisa vencer todos os medos para florescer. Precisa apenas não entregar a eles a direção da sua vida. Que isso seja profundo para você e te traga a transformação que você necessita nesse momento. Enfrente os medos, deixe a coragem caminhar com você. Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial. Em tempos de tanta correria, com tantas preocupações, com tantas informações, é importantíssimo ter um momento de pausa. Então, eu estou te convidando para você fazer parte desse canal aqui, onde você vai receber meditações e mais do que isso, eu espero que você entre aqui, ó, no link que está na descrição desse vídeo, para você fazer parte do meu grupo de meditação, onde você vai receber conteúdos diários ali logo cedinho para você iniciar muito bem o seu dia.